Após o reencontro de Esaú e Jacó, Esaú volta para a região dele, que é Edom, e Jacó se estabelece ali na região de Canaã. Mas acontece duas tragédias. A primeira tragédia foi com a única filha de Jacó e de Lia. Ela resolveu visitar algumas moças daquela região, onde Jacó tinha comprado por 100 barras de prata algumas terras dos filhos de Amor. Siquém, filho de Amor, violenta Diná. Os irmãos dela ficam furiosos quando ficam sabendo, mas eles ficam sabendo depois que Amor, o pai de Siquém, já tinha até ido pedir Jacó a filha deles em casamento para o filho dele, porque também se apaixonou por ela. Então os filhos de Jacó têm uma ideia. Eles dizem: como nós vamos deixar nossa irmã se casar com um homem que não foi circuncidado? Porque esse era um sinal da aliança de Deus para com eles. Então, Amor e seu filho Siquém concordam em passar pela circuncisão, e Amor ainda convoca os homens da cidade e diz para eles também passarem pela circuncisão, assim se tornando um povo só. No terceiro dia, quando os homens estavam fracos, os filhos de Jacó invadem a cidade, matam todos os homens, pega todos os animais deles e leva para o acampamento. Jacó fica decepcionado porque os filhos tramaram tudo isso sem conhecimento dele. Ele fica preocupado. Agora os povos dessa região vão vir todos contra nós e vai matar toda a nossa família. Imagina a situação de Diná. Mal tinha se casado, agora já é viúva, e os irmãos a levam de volta para a casa do pai, para a casa de Jacó. Mas em meio a essa tragédia, Deus fala com Jacó: apronte-se, vá para Betel e fique morando lá. Em Betel construa um altar e o dedique a mim, o Deus que lhe apareceu quando você estava fugindo do seu irmão Esaú. Então Jacó disse à família e a todos os que estavam morando com ele: joguem fora todas as imagens dos deuses estrangeiros que vocês têm. Purifiquem-se e vistam roupas limpas. Aprontem-se que nós vamos para Betel. Ali vou fazer um altar dedicado ao Deus que me ajudou no tempo da minha aflição e que tem estado comigo em todos os lugares por onde tenho andado. Jacó enterrou tudo debaixo da árvore sagrada que fica perto de Siquém. Quando eles foram embora, Deus fez com que os moradores das cidades vizinhas ficassem com um medo terrível e por isso eles não perseguiram Jacó. Esse é o nosso Deus, Deus cuidando da família de Jacó em meio à tribulação que ele estava passando no momento. E como nosso Deus é perfeito, mesmo em meio à tragédia, Deus usa essa situação para purificar o povo. Eles jogam fora todos os vestígios de idolatria que ainda restava no meio deles. Jacó e sua família saíram de Betel e quando estão passando aos arredores de Efrata, que depois passou a ser chamada de Belém, a sua esposa Raquel entra em trabalho de parto e ali ela morre. Nasce então Benjamim, o último filho de Jacó. A segunda grande tragédia aconteceu ali, mas foi com o filho mais velho de Jacó, Ruben. Ele teve relações com a concubina de Jacó, Bila, e Jacó ficou sabendo. E a Bíblia diz que Jacó foi morar junto com Isaac, nos carvalhais de Mamre, naquela região. E aos 180 anos de idade, Isaac morre. E a Bíblia diz que Esaú e Jacó fizeram o sepultamento. E a Bíblia nos mostra que Esaú se casou com as moças daquela região, a região de Canaã, os descendentes de Cã, filho de Noé, que são inimigos, são povos idólatras, povos que não temem o Senhor. Então aqui nasce uma nova nação, a nação dos Edomitas, que futuramente nós vamos ver na Bíblia vários relatos deles como inimigos do povo de Deus. E hoje nós aprendemos que mesmo em meio à tribulação, em meio às nossas lutas, Deus usa esses momentos para nos abençoar, para nos limpar, nos purificar, assim como fez na vida de Jacó e de sua família. E a partir do nosso próximo estudo, nós vamos tratá-lo como Israel, aquele que lutou com Deus e com os homens e venceu. E no nosso próximo estudo falaremos sobre José no Egito. Deus abençoe sua vida, sua família e tudo que leva seu nome.